Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Agora nós vamos nos preparar para o culto que está iniciando neste momento. Os que puderem, vamos ficar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Obrigado por mais esta semana. Sim, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa salvação. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Deus vivo, todo-poderoso, Amém. que com a Tua palavra criaste todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos em Ti. E, ó Pai, não há um outro Deus a quem recorramos, a não ser somente Ti. Sejas conosco nesta noite, ajuda-nos, Senhor Deus, no louvor que havemos de entoar o Teu santo nome. Amém. Tudo que for feito aqui nesta noite, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Abençoa aqueles que estão conosco, ó Pai, através da internet, que, ó Pai, eles também possam participar deste momento de louvor e adoração, de pregação da Tua palavra. Amém. E que a Tua palavra, Senhor, venha fazer um grande efeito em cada coração. Amém. Nos dê a Tua graça e a Tua paz. E obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 7, Maravilhas Divinas. E logo depois o hino de número 9, Santo.
Santo, número 9. Ainda vamos cantar o hino de número 46, Jesus me transformou. 46, tem mais um. As irmãs podem vir.
Nós vamos fazer a leitura devocional do Salmo 86, de 1 a 13. Como de costume, o versículo 13 nós leremos todos juntos. E eu começarei com o versículo, o versículo 1 e assim os números ímpares, que diz: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Minha alma, ó Deus, salva o céu que te confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alega a alma dos céus, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Todos, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Amém. Amém. Eu vou pedir ao irmão Marcos que venha aqui fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento de tua presença, nos colocamos com os pratos agradecidos. Muito obrigado pelo dia que passamos, porque só a ti devemos honra, glória e louvor. Muito obrigado por nos trazer dentro da tua casa nesta noite, onde nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui para aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Prepare os nossos corações, abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender, absorver e colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos pelo teu servo. Amém. Damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda louvar o nosso Deus com o hino de número 42, Realização. E enquanto cantarmos este hino, Realização, os irmãos que vieram preparados para entregarem
seus dízimos e ofertas, tem a oportunidade de fazer neste momento. Vamos ainda cantar com toda a congregação, mais uma vez, Divino Companheiro. Sua
nós teríamos um momento de apresentação dos visitantes, mas temos aqui aquele jovem, aquela moça que vieram do ano passado, eu não me lembro o nome deles, Léo e a Alessandra. Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los aqui conosco e todos que estão aqui, graças a Deus, é uma alegria estarmos juntos para louvarmos o nosso Deus. Nós vamos agora ter um dueto pela irmã Rita e o pastor Joel. É um hino bem conhecido. Se os irmãos quiserem cantar junto com a gente. Fala que o nosso nome está escrito nas mãos de Cristo, aquelas mãos que foram furadas pelos cravos e delas saiu sangue. Então aquela morte não foi em vão. Eu estava lá, você estava lá, nós estávamos presentes naquele momento em que Jesus estava dando o seu último suspiro, derramando o seu sangue para nos salvar. Meu caminho ponho em tuas mãos, elas deixo estar minha oração. Estas santas mãos estão sentadas em nome teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos teu nome lá no céu. Foi na cruz em que morreu, essa cicatriz se receber. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu pra mim meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Amém. Eu quero aproveitar e chamar a irmã Célia também, que vai louvar o nosso Deus. E o querer louvar o Senhor tem como título Jesus é melhor. É melhor do que tudo, é melhor.
Tem um louvor pelo Data Show. E depois desse louvor, o pastor Joel estará com a palavra para a mensagem desta noite. Não, sobraram algumas cópias do estudo que fizemos hoje pela manhã sobre a parábola da ovelha perdida. Se os irmãos quiserem levar uma cópia,
a casa, vamos aproveitar esse material que é tão importante, o estudo tão abençoado, né? São poucas cópias, né? Muito bem, irmãos. Os irmãos estejam em oração, que eu estou com labirintite, né? E não posso olhar nem para cima, nem para baixo, nem para os lados, né, Rogério? Ser como um robô, né? Olhar sempre para frente. Mas estamos aguentando. Irmão Gleno, fez boa viagem. Liguei para o Gleno esses dias, pensando que ele estava em Paulínia, estava longe, lá no Piauí, né? Piauí visitando a família. Graças a Deus foi bem, né? O Jeremias, o Gerê. Ele está bem, né? Com a família. Graças a Deus. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo João, capítulo 12. Nós vamos falar sobre extravagante ato de devoção. João 12, de 1 a 8. João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com a fragrância do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não distribuiu aos pobres? Ele disse isto não porque tivesse pena ou cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Podem sentar, irmãos. Extravagante ato de devoção. Betânia, uma cidade que significa, ainda existe até hoje, né? Significa casa, o nome Betânia, casa do aflito. E ali Jesus esteve muitas vezes na residência desses 3 irmãos. Provavelmente eram órfãos, né? Devem ter ficado órfãos cedo. E os 3 irmãos decidiram morar juntos. E a convite deles, Jesus foi à casa deles para o primeiro encontro de Cristo com Lázaro, depois que Jesus o havia ressuscitado. Interessante que esse encontro atraiu a atenção
das pessoas curiosas. O segundo motivo de Jesus comparecer ali é que Cristo foi convidado para uma ceia. E o terceiro motivo talvez fosse o de despedir daqueles 3 amigos. O de despedir daqueles 3 amigos, porque ele estava prestes, ele sabia que estava se aproximando o momento dele ser traído e ser julgado e levado à cruz. Irmãos, Maria preparou para Cristo um banquete, mas ela também preparou uma surpresa para Cristo. Não que Cristo se surpreenda com alguma coisa, mas no coração dela, ela imaginava que aquilo poderia ser uma surpresa. Ela foi lá dentro enquanto Jesus conversava com os irmãos e os convidados e pegou um vaso de alabastro. E esse vaso era um material da família do mármore, usado para o fabrico do recipiente, que era muito comum naquela época, onde eles colocavam as fragrâncias, os perfumes. E o apóstolo João chega a dizer no versículo 3, que sobre a quantidade que ela havia colocado para naquele frasco, naquele recipiente, 1 libra de nardo puro, do melhor que existia na época. O nardo era uma planta aromática da qual se extraía um bálsamo precioso, caríssimo, na época, e era um produto de exportação, pois era só encontrado nas montanhas do Himalaia, em uma altitude que variava entre 11.000 e 17.000 pés. E por causa da distância e da qualidade do material, é que fazia do nardo um material caro e precioso. Eu imagino que Maria deve ter feito uma vaquinha, ou então passado muito tempo economizando os seus recursos para comprar aquele perfume. 300 denários, quase um ano de mão de obra de um trabalhador na época. Mas isso era muito pouco na avaliação dela, em comparação ao que Cristo fizera, ressuscitando o seu irmão dentre os mortos. E sem avisar, e sem tocar trombeta, ela chegou de forma bem silenciosa e disfarçada, e quebrou o vaso, e o derramou sobre a cabeça de Cristo. E quando ela fez aquilo, os discípulos reagiram, tomaram susto, e Judas, que era o tesoureiro, um tesoureiro avarento e desonesto, ele não gostou do que Maria fizera e disse: por que esse desperdício? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e o dinheiro distribuído entre os pobres? Irmãos, ele disse isto não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e surrupiava o dinheiro que era entregue, que era doado para o colégio apostólico. Faz me lembrar de um acontecimento no Brasil, da seca do Nordeste brasileiro. E hoje isso sempre aconteceu, mas hoje a situação é bem mais grave. Lá em Brasília, no Congresso Nacional, muitos políticos
gastam horas na tribuna fazendo os seus excelentes discursos e usando de uma excelente oratória, mas no fundo são pessoas, via de regra, desonestas, que estão ali não preocupados com o bem-estar da população, mas preocupados com os seus interesses. Na epístola de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, pode ler aí, por favor? Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, e sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e servastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Olha, irmãos, que situação triste. Isso acontece em nosso país, acontece no mundo todo, mas em alguns lugares é mais evidente, acontece com mais frequência. O versículo 5 diz: tendes vivido regaladamente, ou seja, vocês podem conseguir tudo com dinheiro, né? E muito desse dinheiro que vocês adquirem é de forma desonesta, explorando os pobres. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado ou engodado, né, o vosso coração em dia de matança. Nós vivemos num momento difícil em nosso país. É um fenômeno que acontece em todos os países do mundo, mas em alguns países isso acontece com mais frequência e com mais intensidade. A injustiça prevalecendo por parte de muitos que não temem a Deus e só pensam em si próprios, só pensam em seus interesses. Maria não contentou somente em abrir a boca do vaso, a abertura do vaso, mas ela quebrou para que nele não ficasse retida nenhuma gota. Agora nós entendemos, irmãos, porque existem tantos crentes em nossas igrejas vazios, inócuos, estéreis, porque, Senhor, depois de tantos anos, em vez dessas pessoas prosperarem, crescerem e produzirem frutos no reino de Deus, elas regrediram, diminuíram, tornaram-se anões e pigmeus espirituais. E o que eles precisam fazer para voltar a esse estado original, voltarem a servir a Deus com fidelidade, irmãos, é quebrarem os seus vasos, quebrarem os seus orgulhos, vaidades, ganâncias, desonestidades, e dizerem para o Senhor: Senhor, até agora eu tenho vivido uma vida inócua, vazia, e eu preciso quebrar este vaso na tua presença para que tu possas fazer de mim um vaso novo.
precisam quebrar o vaso do comodismo, do conformismo, da falta de visão. Quanto tempo perdido que não pudemos recuperar, mas ainda há tempo de, daqui para frente, fazermos aquilo que deixamos de fazer. Em Hebreus capítulo 5, versículos 14 a 18, Hebreus capítulo 5, 14 a 18, Mateus 5, 14, mas o alimento capítulo 6, versículo 9, mas quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo zelo, o mesmo fervor, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, precisamos quebrar também o vaso da falta de poder espiritual em nossas vidas. O vocábulo poder, esta palavra, ela tem uma importância muito grande para muitos setores da sociedade. A palavra poder, ela está sendo aplicada no âmbito político, poder bélico. Nós vimos agora, há poucos dias, uma guerra, o poder que as armas hoje exercem contra as nações, destruindo vidas e destruindo bens materiais. Então, essa palavra poder, no âmbito espiritual, no campo da teologia bíblica, ela tem que exercer um papel muito importante. Nós dependemos do poder de Deus para uma vida plena, para uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vimos a história de muitos personagens bíblicos no Velho Testamento, muitos servos de Deus no passado, como Noé, que já estudamos aqui, sobre o dilúvio, com Moisés e a experiência dele, não é, com aquele povo, falando com Deus nos montes, pelo menos em dois mais importantes, o Monte Nebo e Monte Sinai. Os milagres que Moisés realizou diante de Faraó, a abertura do Mar Vermelho, os milagres durante aquela caminhada pelo deserto. Também nós vimos o poder manifestado na ressurreição de Cristo, quando ele se preparava para voltar ao céu, e ele prometeu então a vida do Espírito Santo para que não ficássemos órfãos, e esse Espírito Santo haveria de nos revestir do poder para podermos viver a vida que agrada a Deus. Nós precisamos também, irmãos, quebrar o vaso das murmurações, da maledicência. Quanta gente insatisfeita que passa o tempo reclamando, como se não bastasse. Eu imagino que as paredes das casas dessas pessoas transformam-se em esconderijos para que os de fora não ouçam, não escutem o que elas estão comentando lá dentro. Nós precisamos quebrar este vaso diante do Senhor. Precisamos também quebrar o vaso da
infidelidade e da negligência. Precisamos ser mais autênticos, mais pontuais, mais presentes nas coisas de Deus, no reino de Deus, no estudo da Bíblia, na oração, na santificação. Alguém pergunta, mas pastor, por que o Senhor toca tanto nessa tecla? Por que o Senhor fala tanto sobre isso? Irmãos, porque isso é vital. É um vaso de alabastro que precisa ser quebrado. A nossa vida sem oração, a nossa vida sem a leitura da Bíblia, irmãos, é uma vida inócua, é uma vida vazia. Não adianta você vir à igreja, é importante vir. Não adianta você dizer para as pessoas de fora, que você é um crente, que você é membro de uma igreja, se você, na sua vida pessoal, não leva a sua comunhão com Deus a sério. Precisamos quebrar esse vaso de alabastro aos pés do Senhor. A vida de ação e poder está sendo substituída por um testemunho inócuo que não convence mais as pessoas. No início do cristianismo, no primeiro século, a igreja, ela revolucionou o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo. É como se as pessoas dissessem, hoje para nós, vocês não me convencem com a sua fé, com as suas palavras, porque eu não vejo evidência de poder em sua vida. Spurgeon, um pregador do século passado, tratando desse assunto, ele declara o seguinte: os crentes do primeiro século arriscavam suas vidas por onde quer que andassem. Não fomos chamados para passarmos por aquelas terríveis perseguições hoje. Se assim fosse, o Senhor Jesus nos daria graça para suportarmos como eles suportaram. No entanto, as provações da vida cristã que enfrentamos em nossos dias provavelmente nos convencerão mais do que as provações daquela época de fogo. Se temos de suportar o ridículo do mundo, esse é um teste fácil. A bajulação, as palavras agradáveis e a hipocrisia são testes muito piores. Nosso perigo é que podemos nos tornar ricos, orgulhosos e abraçar os valores deste mundo mau e perder a nossa fé. Se, porém, a riqueza do mundo não trouxer uma aprovação intensa para nós, a inquietação pelas coisas do mundo será igualmente perigosa. Se hoje não somos despedaçados pelos leões das arenas romanas, pelas espadas dos gladiadores, podemos ser abraçados e destruídos pelo abraço do urso, do comodismo e do mundanismo. O diabo procura destruir nosso amor por Cristo e nossa confiança nele. A igreja tem mais probabilidade de perder sua segurança e firmeza em nossos dias, de quietude e sossego, sem perseguições, do que naquela época de retaliações e mortes contra os filhos de Deus. Nós temos de permanecer alertas agora, porque andamos por um caminho cheio de perigos, cheio de granadas. Se hoje não sofremos perseguições como os crentes do primeiro século, Satanás mudou seu modo de agir, mudou a sua tática. Hoje ele nos convida para sentarmos à mesa, para juntos conferenciarmos e com isso perdermos força e consequentemente a autoridade de combatermos e rechaçarmos os inimigos. Antigamente se cantava um corinho que dizia assim: não importa a igreja que tu vais, dá-me a mão e meu irmão serás. Então é isso que o diabo quer, irmãos. Ele não está interessado em transformação de vida, em regeneração, em mudança no coração. Ele está querendo fazer as pazes, não é? De desfazer as desigualdades, para que possamos dar as mãos e andarmos juntos
E com isso nós perderemos nossa autoridade de pregarmos o Evangelho, que é uma fonte de transformação. O Evangelho que muda o indivíduo, a sua natureza, o seu estado de pecaminosidade. É o Evangelho, o poder de Deus, como nos fala o apóstolo Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. Um outro escritor do século passado, chamado Warren Wiersbe, falando sobre a situação da igreja atual, olha o que ele diz: a crise que a igreja atinge hoje, atinge o âmago, o cerne da sua autoridade ministerial, mas parecemos um exército, um exército derrotado, despidos perante nossos inimigos e incapazes de revidar, por haverem eles feito uma alarmante descoberta: a igreja está desprovida de integridade e de autoridade. A integridade envolve a própria essência, o próprio cerne da igreja neste mundo. O diagnóstico é aflitivo e o remédio dispendioso, mas a igreja deve ter a coragem de enfrentá-los honestamente e fazer o que é preciso. E ele continua dizendo: esta crise da igreja, a qual envolve a igreja, esta crise de integridade que envolve a igreja, compromete não somente a sua conduta, mas também o seu próprio caráter. Durante mais de 20 séculos, a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça seus pecados, arrependa-se, creia no Evangelho. Hoje, no século 21, é o mundo que está dizendo à igreja que encare os seus pecados, que se arrependa dos seus erros e volte a ser uma igreja a verdadeira proclamadora desse Evangelho. Nós, os verdadeiros cristãos, gabamos-nos de não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas talvez esse Evangelho esteja se envergonhando de nós. Por alguma razão, nosso ministério não combina com a nossa mensagem. Algo está errado quanto à integridade da igreja. Irmãos, um dos pais da igreja do passado disse: a igreja é algo parecido com a arca de Noé. Se não fosse pelo julgamento de Deus contra os que estão de fora, seria impossível aguentar o cheiro lá dentro. Mas apesar de tudo, prefiro ser um crente em luta com os problemas de uma igreja imperfeita a ser um perfeito pecador fora dela. Não é suficiente pregar a mensagem correta, precisamos pregar com motivos certos. Pregadores errados que usam a mensagem errada produzem crentes errados. Nós, os crentes, estamos reconciliados com Cristo e unidos aos outros irmãos. Portanto, o mundo tem todo o direito de esperar, de exigir integridade em nós. Precisamos estar atentos sobre o que o mundo fala a respeito da igreja. Seus elogios podem ser iscas, atrações na armadura para nos capturar. Quando percebemos que estamos resistindo às críticas e cultivando os elogios, sabemos que algo está errado. Quando começamos a acreditar em todas as coisas agradáveis que dizem a nosso respeito, corremos um grande risco. Se o nosso coração está reto perante Deus, o elogio deve tornar-nos mais humildes e não vaidosos. Olha o que nos fala no Evangelho de João, o próprio Cristo, falando através do evangelista João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Leia aí. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Portanto, irmãos, nós não queremos, nós gostaríamos que isso acontecesse, mas acontece. Isso aí é uma evidência, uma consequência
de nós termos tomado uma decisão de seguirmos a Cristo, e consequentemente, nós compramos uma briga. O diabo não está satisfeito com a igreja de Cristo, não está satisfeito com aqueles que vivem a essência do Evangelho, não. Por isso que ele procura enfraquecer a autoridade da igreja, por isso que ele procura levar muitos pastores ao pecado, como tem acontecido por este Brasil afora. Por isso que tem acontecido inúmeros casos de suicídios entre pastores no Brasil e fora do Brasil, porque o diabo, a intenção dele, o propósito dele, a missão dele é de desfazer as obras de Deus, é de enfraquecer a autoridade da igreja, o poder do Evangelho. Mas não vamos permitir que isso aconteça. Eu creio que hoje o clamor de Deus é um só: o retorno dos crentes, o retorno da igreja ao primeiro amor. Os crentes do primeiro século não tinham recursos financeiros como nós temos, não tinham recursos acadêmicos, nem teológicos, mas eles tinham o que muitos hoje não têm: o poder do Espírito Santo. Hoje temos todos os recursos, mas nos falta o poder. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Leia aí, por gentileza. Para conhecer a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sempre feita conforme a sua morte. Exatamente, precisamos conhecer mais o Senhor, a nossa vivência, no nosso viver cristão, no nosso viver diário. Mas isso, irmãos, está diminuindo, acabando aos poucos, porque muitos membros de nossas igrejas não buscam o poder que eles precisam para uma vida vitoriosa, para uma vida de testemunho diante deste mundo tenebroso. Se há uma oração que nós temos que fazer hoje, preste atenção, a oração é esta: que seja a sua oração, que seja a minha oração. Ó Deus, desperta-me com o teu Espírito, reveste-me do teu poder, capacita-me com a tua graça, incendeia o meu coração, de tal maneira que o mundo possa ser incendiado com a chama que está incendiando o meu coração. Abacuque capítulo 3, versículo 2, deve ser a sua oração, a minha oração, deve ser a oração da Igreja de Cristo neste século 21. Qual é o pedido, o clamor que o profeta Abacuque ele faz, o pedido que ele faz a Deus, que ele fez a Deus naquele tempo? Qual foi? Aviva, ó Senhor, o que mais? A tua obra, no decorrer dos anos, a fase conhecida. A obra de Deus, os crentes de hoje, as igrejas de hoje, estão necessitando, precisando desse avivamento, irmãos. Nós estamos precisando desse avivamento. Mas esse avivamento não vem, a princípio, apenas com conhecimento mental, intelectual das coisas de Deus. Eu conheço muitos descrentes que conhecem a Bíblia mais do que muitos membros de igrejas. Conheço, irmãos, pessoas da sociedade que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que elas conhecem. Então, o que Maria fez, irmãos, de quebrar aquele recipiente, de quebrar aquele vaso, de não reter para si uma gota sequer,
daquele perfume. Ela era pobre, eram 3 irmãos pobres, eles não tinham um emprego fixo, a Bíblia não registra nada disso, mas ela renunciou muitas coisas pessoais, ela trabalhou, ela economizou os seus recursos para adquirir aquele presente para ofertar a Jesus. A vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. O caminho que Jesus Cristo abriu para nós andarmos nele não é um caminho plano, é um caminho cheio de imprevistos, é um caminho cheio de perigos. A vida cristã é uma vida de perigos, de ameaças. Quantos irmãos nossos que vamos encontrar no céu deram suas vidas por amor a Cristo, foram devorados pelas espadas dos gladiadores, foram devorados pelas bocas dos leões, foram lançados em fornalhas ardentes, foram jogados em tachos de azeite fervente, sofreram inúmeros tipos de mortes por amor a Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos melhores do que aqueles irmãos que sofreram por amor a Jesus Cristo. Se hoje Deus permitir que o Brasil sofra perseguições, ou melhor, que as igrejas de Cristo sofram perseguições, que isso não nos cause surpresa, porque Jesus Cristo disse que para isso nós fomos chamados, para sofrermos por amor ao seu nome. Devemos estar preparados para darmos a nossa vida, se formos preciso, por amor a Jesus Cristo. Quando alguém se envergonha do Evangelho, quando alguém se envergonha de dizer para outras pessoas que ela é crente, que ela é evangélica, que ela é uma seguidora de Cristo, ela está retendo esse vaso de alabastro, ela não está querendo quebrar e ofertar a Jesus e derramar aos pés de Jesus esse perfume precioso. Sabe que a sua vida para Deus é esse perfume, a sua vida para Deus é esse vaso de alabastro, mas Ele não quer que você retenha para si, Ele quer que você ofereça. E o apelo que Deus está fazendo para mim e para você nesta noite é esse: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida. Então eu dou graças a Deus por você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, numa igreja que é bibliocêntrica, numa igreja que é cristocêntrica, numa igreja que é missionária, uma igreja formada de um grupo de pessoas humildes, Eu já ouvi pessoas da alta sociedade, quando foram convidadas para frequentarem uma determinada igreja: o que eu vou fazer naquela igrejinha de povinho, pobre, humilde? Mas são esses que Jesus Cristo chama para si. Em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo faz uma oração de ações de graças a Deus, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Você e eu. Nós somos aquele povinho que o mundo desconhece, que o mundo ignora, mas é esse povo que um dia vai morar no céu. Amém. Sabe, irmãos, que no inferno, nós cremos na existência do inferno porque a Bíblia fala nele. Se a Bíblia não falasse, eu não creria, mas eu creio. Não adianta as pessoas, os grandes da terra, negarem a existência do inferno. Não adianta, isso não vai alterar em nada. Uma vez o Senhor chegou para um pastor amigo meu e disse: eu não creio no inferno, por isso eu vou aproveitar a vida. E o pastor então disse para ele: meu amigo, eu creio no inferno. Agora veja bem, você que não acredita no inferno, está aproveitando de tudo que a vida pode lhe oferecer. Quando você morrer,
E ao abrir os seus olhos do outro lado, na eternidade, você percebe que diante de você está um lugar de fogo e de tormento. E você não acreditou naquilo. Eu acreditei e me preparei para não ir para lá. Quem é que vai estar ganhando? Quem é que vai estar lucrando? Eu ou você? Aquele senhor não teve resposta para o pastor. Então, irmãos, eu creio na palavra de Deus. Creio que o sofrimento eterno existe para os que rejeitaram, para os que viraram as costas para Deus, para aqueles que não estiveram preparados ou reteram para si os vasos de alabastros, não é? As coisas mais preciosas para si mesmas e não as ofereceram para Deus. E eu gostaria que nessa noite você estivesse disposto a dizer para Deus: Deus, está aqui o meu vaso de alabastro, eu quero quebrá-lo diante do Senhor, quero entregar para o Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero dedicar a minha vida para o Senhor enquanto eu viver, porque depois da morte, quando eu chegar do outro lado, eu quero ter certeza que a minha vida vai ser recebida, o Senhor vai me receber na glória, dizendo: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 295, tudo entregarei. Se alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida, o seu vaso de alabastro, o seu coração, não é? E está pronto a seguir ao Senhor, selar um compromisso com Ele: Senhor, a partir de hoje eu quero, não é? Eu quero andar contigo, eu quero me declarar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Enquanto cantamos este hino, eu convido você aqui à frente para que possamos orar por você.
conversão. Porque quando eu me converti a Deus, assim, a Cristo, uma coisa que eu aprendi é que só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E que Deus, ele não fez o inferno para o homem, ele fez o inferno para os anjos caídos, né? O diabo, para os rebeldes, né? Ele não fez o inferno para o homem. Mas aí, devido à teimosia, o homem ter pecado, ter caído, aqui aí ele vai para o inferno. Só que aí Deus criou um meio, né, para o homem ir para o inferno. Pegou seu filho para ser sacrificado, né? Um Deus para ser sacrificado. É aquele que reconhece esse sacrifício de Cristo, né? Encontra a salvação. É uma coisa assim simples, né? Mas é que nem as pessoas falam. Existe muita pessoa sábia, sabida, mas não reconhece, né? É uns humildes mesmo, né? Que Deus quer abrir os olhos, né? Para poder reconhecer. Porque é fácil. É só aceitar Jesus. Você reconhecer aquele sacrifício dele na cruz. A pessoa vai para o caminho do céu. É uma coisa simples, né? E muitas pessoas não aceitam isso. A incredulidade é muito grande, né? Muito grande mesmo a incredulidade do povo. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de São Jesus Cristo, que nos colocamos em Sua presença, Senhor. Para agradecer, Senhor, pelo dia e pela vida, Pai. E agradecer, Senhor, por estar aqui na Tua Santa Casa, Senhor, casa de oração. Caso em que a gente estuda a Tua palavra e ouve sobre os Teus ensinos, ó Deus. Venha abençoar as pessoas que estão aqui, Senhor, aqueles que estão nos visitando, aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, que possa estar abrindo o coração, Senhor, para que venha Te conhecer, Senhor, e venha Te aceitar, ó Pai. Abençoa cada irmão que está aqui presente, as pessoas que nos visitam, a palavra que foi proferida aqui pelo pastor Joel, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que não estão aqui, Tu conheces os motivos, as razões de cada um, ó Senhor. Que Tu possa nos dar uma semana cheia de paz, Senhor, protegido por Ti, ó Pai. Eu te suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa divisa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?